Fala galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back. Lembrando vocês para se inscrever no canal e se você estiver escutando aqui no podcast Viver de Jiu-Jitsu, seja também muito bem-vindo. Hoje temos um Back to Back olímpico com meu amigo Thiago Camilo. Vamos falar de judô, de jiu-jitsu, de experiência de competição, de projeto social. Muito papo para a gente falar pela frente aí, Thiagão. Muito obrigado pela tua presença aí. Ô, Fábio, obrigado pelo convite. Você é um ícone do jiu-jitsu, é uma referência para a modalidade. Fiquei super feliz com o convite. Muito obrigado. Muito legal. Tiagão, eu queria começar, na real, cara, entendendo um pouquinho do que te levou, né? Não só o que te levou ao jiu-jitsu, ao judô, porque eu acho que toda criança, de certa maneira, é levada para o judô, né? A menina vai para o balé, o garoto vai para o judô, é cultural do Brasil isso. Mas o que te fez continuar no judô, né? Como é que foi a tua trajetória aí? Assim, para eu contar minha história, né, eu tenho que voltar lá atrás, né, para contar o início de tudo. Então, na verdade, eu não sou da capital, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Bastos, onde a colônia japonesa é muito grande, né? Era uma fazenda, chamava Fazenda Bastos, e o governo do Japão comprou a fazenda para que os imigrantes japoneses se instalassem na região e começassem a sua vida. Então, isso foi o início da minha cidade. E em 1987, né, foi o ano que eu entrei no judô. Então, o meu professor, o Ichiro Makakeba, ele é um imigrante, né, a família veio depois da Segunda Guerra para o Brasil, se instalou na região, na Fazenda Bastos, e ali ele começou toda a sua história, né? Começou com o judô, e o nome do judô na cidade começou a ficar muito conhecido, principalmente pela formação do indivíduo, não só a formação do judoca, e foi o que levou meu pai, né, a colocar os filhos no judô. Então, começou com o meu irmão mais velho primeiro, Luiz Francisco Camilo, conhecido como Chicão, também foi do alto rendimento, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos. E o primeiro dia eu fui só assistir a aula, sentei com meu pai na arquibancada, assisti a aula de judô, e aí meu pai falou que eu fiquei incomodando o tempo inteiro, a aula inteira, pedindo para começar. Aí no outro dia eu comecei no judô. Quantos anos você tinha? Eu tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos, meu irmão tinha 8 anos. Então, assim, acho que o judô tem muito disso, né? Os pais levam para o judô por uma questão disciplinar, da filosofia do judô, né? Que traz aqueles valores do Bushido. Então, os pais acabam levando os meninos para fazer judô e as meninas acabam indo para o balé. Então, meu início foi assim, né? Acho que tem muito a ver com a cultura japonesa, com o professor que se instalou na cidade, teve muito sucesso, muito reconhecido pela população. E meu pai levou os filhos para que tivesse uma formação plena, né? Escola e esporte. Então, o meu início foi assim. Eu lembro bem quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para São Paulo em 90, final de 93, início de 94, eu estava estabelecido como um ex-carioca aqui em São Paulo. Os caras falam assim, pô, Fábio, você é carioca? Eu falo, fui carioca, né? Mas enfim, e eu lembro bem, cara, porque aqui em São Paulo teve uma mistura do judô com o jiu-jitsu melhor do que no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tinha uma separação, embora a gente treinasse, eu treinei judô na Gama Filho, muitos atletas de jiu-jitsu iam no Clube Flamengo treinar judô, que tinha um judô forte lá também. Então tinha alguma mistura, mas não tinha uma mistura do outro lado. A gente tinha os judocas tinham pouco acesso ao jiu-jitsu. Eles não iam muito nas academias de jiu-jitsu. Sim. O jiu-jitsu ia mais, né? A gente ia mais atrás de aprender a parte em pé e tal. Quando eu cheguei em São Paulo era o contrário. Um monte de judoca vinha treinar jiu-jitsu, né? Exemplo do Shigeto Yamazaki, da família Yamazaki quase inteira, o Fernando também, Daniel Dell'Aquila, treinei muito com o Dell'Aquila. A gente começou a ter essa troca. Essa troca. E Bastos sempre foi uma referência, né? Todo mundo fala, não, Bastos é diferente. Bastos, o cara vai lá, os caras iam lá fazer camp, ficavam lá. Já fez o camp do Makakeba em Bastos, né? Era super famoso e tal. E um treinamento super duro, né? Como é que foi você? Como é que foi essa progressão para você chegar nesse treinamento super duro, né? Que você bem colocou, o judô tem essa questão educacional muito forte, né? Sim, que eu acho que talvez isso tenha sido a real ideia do Jigoro Kano e isso realmente se espalhou pelo mundo inteiro, né? Porque não é só Brasil isso. Como é que foi essa sua transição para chegar no alto nível, né? De uma forma educacional para se tornar um atleta de ponta? Sim.
O Makakeba, quando ele veio do Japão, né, ele estava muito atualizado com relação ao treinamento, né? Então ele implementou alguns processos, né, de treinamento que estavam muito próximos do que estava sendo executado no Japão. Então, quando ele chegou no Brasil e implementou esse sistema, foi uma grande evolução no judô, no ensino, né, principalmente no treinamento de alto rendimento. E eu comecei a treinar com 5, mas com 7, 8 anos já comecei a treinar um pouco mais já. No começo era 2 horas de treino, depois passei a treinar 3 horas, né? Então, meu professor fala, a gente começou a treinar cedo, muito cedo, a treinar forte muito cedo, né? Então isso trouxe uma bagagem muito grande para mim. Mas o judô, que era praticado lá em Bastos, eu falo, é reflexo do Japão, né? Então, e na época, Fábio, essa questão que você falou, da questão da disciplina, né? Então, assim, a gente tinha que levar a nota da escola, a gente tinha que, meus pais preenchiam um questionário comportamental para ver se eu podia passar de faixa, não podia brigar de forma alguma na rua. Quando eu cruzava com o meu professor ou com o meu senpai, né, que é o mais velho, eu tinha que cumprimentar mesmo na rua. Então, tinha toda essa formação, né? E as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu comecei minha primeira experiência competitiva foi aos 7 anos, que a gente chama de Tsukunamishiai. Então tinha muita gente praticando judô na associação. E aí mensalmente tinha uma competiçãozinha interna. E foi aí que eu fui identificado como um talento pelo meu professor. Chegou pro meu pai e falou, teu filho tem talento para o judô. E aí meu pai aos poucos foi me colocando nas competições. Começou nas competições na cidade, depois na região. E aí eu fui gostando da competição, ambiente competitivo. Sim. Aí fui campeão estadual, fui campeão brasileiro. E aí eu já tinha 14 anos. Aí eu vi os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. E ali foi o divisor de águas na minha vida. Né, que eu estava assistindo os Jogos de Atlanta e eu vi o Aurélio Miguel e o Henrique Guimarães serem medalhistas de bronze naquela edição. E foi ali que eu decidi que esse era o caminho que eu queria seguir. Então foi... Você tinha 14 isso? Eu tinha 14 anos, quando eu decidi que era o caminho, né? Sentado no sofá da minha casa. O caminho do judô, você me corrija se eu estiver errado, mas ele tinha você primeiro ganhava na tua região, aí você chegava para a cidade, depois para o estado, você tinha essa... tinha essa progressão. Essa progressão, né? Você era campeão regional, aí te dava o direito de ir pro paulista. Sim. Aí você era campeão paulista e te dava o direito de ir pro brasileiro. Aí você era campeão brasileiro. Então, na época... Isso em qualquer idade, em qualquer faixa etária? Qualquer idade. Tinha um sistema de competição que você ganhava a sua região e você ia para outra. Ganhava o estadual, você ia pro brasileiro, né? Então o judô sempre foi... Hoje a gente vê assim, a gente está falando você começou muito cedo, né, no esporte. A gente estava falando, outro dia, a gente tem um produto que é o nosso produto Kids, que a gente reformulou ele inteiro do ensino de criança, e a gente trouxe a Cláudia Barros, que é uma pedagoga do esporte, enfim, a gente trouxe um pouco mais de fundamento, né, para o nosso método de ensino e tal. E uma das coisas que a gente conversou bastante com ela foi a questão da especialização precoce, né? Então, assim, você viveu isso, né? Mas porque você quis viver, você acabou gostando daquilo ali. Mas como é que foi esse momento? Quais foram as dificuldades, na verdade, de você ter sido um atleta muito cedo, né? Porque, assim, você definir começar a competir com 7, com 14, já falar assim, cara, eu quero ser um atleta olímpico. Sim. Né? Tem uma especialização anterior a esse momento, né? Como é que você lidou com isso aí? Gurgel, assim, o sistema esportivo brasileiro é clubista, né? Sim. Então é um outro caminho. Se você analisa e você pesquisa sobre outros sistemas, americano ou japonês ou europeu, é um sistema que está plugado na escola, né? Então automaticamente a criança está na escola, vai estar na high school, aí daqui a pouco ele está na universidade, então existe um progresso, né, até ele chegar no time profissional ou no profissional, né, no rendimento. Então tem um caminho ali que você vai seguir. No Brasil, antigamente não tinha isso, a gente foi descobrindo. E o meu pai foi muito pelo tato do talento, né? Então assim, descobriu que o filho tinha um talento, né? E aí ele foi tateando e foi colocando nas competições. Não tinha uma regra, não tinha uma receita. Sim. Então era o que tinha no momento. Então hoje existe um acompanhamento diferenciado, existe, né, as idades corretas para você colocar no ambiente competitivo. Então hoje quanto de pressão você vai colocar? Quanto de pressão. Então meu pai foi muito duro comigo também, com o meu irmão mais velho, com todos, né? O mais novo jogou tênis. E meu pai sempre foi muito rígido, né?
E aí talvez tenha sido isso também que fez com que a gente chegasse, né? Pois é. Então, mas é igual o livro do Agassi, né? Exatamente, o livro do Agassi é sensacional. Agassi, exatamente. Mas tem esse ponto, né? Se você... Onde é que está o equilíbrio, né? Porque acho que hoje a gente vive uma sociedade bem diferente, né? Com preocupações diferentes, mas ao mesmo tempo também as crianças principalmente têm uma criação extremamente permissiva, né, cara? Tudo pode, tudo tá bom, tudo é medalha, tudo é, né, um zelo talvez um pouco excessivo, que a nossa geração não teve. Meu pai também comigo não tinha moleza nenhuma. Entendeu? É isso que você quer, então você vai fazer direito, né? Claro. Então, mas o que eu queria chegar na pergunta que eu te fiz anteriormente, assim, em algum momento dessa jornada você falou assim, puta, cara, eu não quero fazer isso? Não. Gostaria de estar fazendo outra coisa? Não, nunca tive essa dúvida com relação ao que eu estava fazendo. Eu sempre fui muito decidido assim e eu amava o que eu estava fazendo. Sim. Então, assim, mesmo nos momentos de dificuldade, que o atleta de rendimento passa por vários problemas, né? De lesão, de frustrações, né? Sim. Então, acho que muito disso que acontece hoje, né? Eu tenho academia também, a gente tô começando o mesmo caminho que você começou lá atrás. Então, a gente sabe qual que é o medo dos pais. Ninguém quer que o filho se frustre. Então, e às vezes, será que isso é o melhor para o filho também? Será que não faz dúvida, será que não faz parte do amadurecimento da criança passar por algumas situações e ele lidar com aquilo, né? Então, talvez eu acho que esse seja um dos grandes benefícios, né, da arte marcial, é exatamente você se frustrar o tempo inteiro, né? E o que é o treino se não é uma frustração constante, de vez em quando você tem uma alegria, né? Assim, a quantidade de vezes que você tem que se frustrar, seja no micro ou até nos eventos que realmente são mais marcantes, cara, acontece toda hora, com qualquer esporte, com qualquer... Né? Como é que você querer privar o seu filho? Sim. É claro que quando você olha, putz, você quer que teu filho sofra? Claro que você não quer. Mas quando você olha com um pouco mais de distância, você sabe que isso é necessário para a evolução dele. Né? Se você não tivesse passado todas as dificuldades que você passou no esporte, você seria outra pessoa. Sim. Né? Talvez com muito menos sucesso. Né? Eu li muitas biografias, né? Do Nadal, do Federer, do Agassi, do Muhammad Ali, do Ayrton Senna, do Lance Armstrong. Eles começaram cedo também. Sim. Então esse processo do treinamento, né? Eu sempre falo, quanto mais cedo você começa a treinar, você tem um tempo de rodagem mais do que o outro. Você está na frente, sem dúvida. Você está na frente. E ter um processo de desenvolvimento, né? De coordenação motora, de habilidades, né? Habilidade técnica, habilidade física, que você acaba desenvolvendo numa idade ali de 12 anos, 13 anos, que você já tem que estar na modalidade certa. Sim. Né? Então, acho que vale a pena hoje as crianças rodarem nas modalidades, fazer uma experiência, mas com 9, 10 anos, se você já tem que estar na modalidade correta para você poder se desenvolver e receber uma carga já de treino, né, adequada. Você ir para o rendimento é outra coisa. Você fez algum outro esporte sem ser judô? Eu joguei bola, como toda criança jogou bola, joguei no timinho lá do interior, no Tupã. E aí depois acabei escolhendo pro judô. Eu gostava mais do judô. E aí tudo também machuca, né? Você vai fazer qualquer outra coisa. Outro dia eu li um livro que me chamou bastante atenção. Eu já comentei dele aqui algumas vezes. Chama Range. Aqui no Brasil ele está como Por que os generalistas vencem no mundo de especialista. Ele dá vários exemplos, não só de esporte, mas bastante de esporte, mas de vidas em geral. Fala de Van Gogh, fala de várias personalidades que tiveram muito sucesso, que foram geniais, e a importância deles terem ganho experiências em outros lugares. Né? Então, assim, meu exemplo pessoal, eu fiz um monte de esporte. Eu joguei tênis, eu joguei vôlei, eu joguei futebol bastante, eu competia em tudo que eu fazia, até 14 anos de idade. E aí eu falei, cara, jiu-jitsu é o meu negócio, parei de fazer tudo, porque tudo me machucava, eu vou me dedicar só ao jiu-jitsu, e foi o meu caminho. Né? Mas eu depois de ler esse livro, refletindo nas coisas que eu passei, eu entendo que me ajudou muito as outras competições, os outros cenários, os outros ambientes que eu vivi. Né? Eu não sei se eu tivesse feito só jiu-jitsu desde o primeiro, de repente teria sido até melhor, não sei. Mas eu acho que isso me ajudou de certa maneira. Né? E essa é a questão que ele bota. Ele faz um contraponto com aquela teoria
das 10 mil horas, sabe? Do Outlier, né? Do Outliers. E o Malcolm Gladwell, que é o escritor do Outliers, ele escreve a orelha do livro do David Epstein, falando, puta, cara, você tem toda a razão, tá errado. É um livro que vale a pena a gente, que é especialista no negócio, olhar com uma outra visão. Porque às vezes a gente cobra muito e eu já tive experiência como professor de atletas que iam por caminhos muito diferentes, sabe? O cara que é extremamente dedicado, o cara que é mais relax, que é um cara que não se exige tanto, tem um outro caminho. E os caras conseguem ter o resultado da mesma maneira, né? Sim. É o que eu falo, né? Se você treina no Brasil, tem um sistema de treinamento, tem um programa no Brasil. Uhum. Você vai para o Japão, é diferente. Você vai na Coreia, é diferente. Você vai na França, é diferente. Cada um tem seu próprio caminho. Sim. Não tem uma receita. Acho que é muito disso também, de você descobrir seu próprio caminho, né? O caminho de Bastos era diferente do caminho do resto. Ou o resto meio que se acomodou para fazer o que vocês faziam? Assim, acho que o caminho de Bastos era diferente. Era diferente. Tinha algumas academias que tinham esse mesmo caminho. Vila Sônia, né? Aqui em São Paulo, que foi o Aurélio Miguel, o Carlos Honorato, que formou... Mas tem influência dele, do Macaqueba aqui ou não? Não tem. Tá. O Macaqueba foi aluno do Shakishi, né? Que foi o primeiro medalhista olímpico do Brasil. Japonês, né? Se naturalizou brasileiro. Então, assim, até lembro hoje, né, os treinamentos. Segunda-feira a gente fazia um tipo de treino, terça-feira era o dia que a gente fazia brincadeiras, né, tipo ginástica, e aí tinha os grupos que iam limpar a academia, carpi. Na quarta-feira a gente fazia 1000 entradas, na quinta-feira a gente fazia chão pra caramba, na sexta-feira. Então, assim, cada dia a gente trabalhava alguns fundamentos, né, e algumas habilidades também, capacidades. Então, e eram 3 horas de treino, então acho que de segunda a sábado. Então acho que isso fez com que grandes atletas, né, saíssem de lá. Mas mais do que isso, Fábio, acho que o legal hoje o Sensei recebe muitas visitas, né, de alunos que não foram para o rendimento, mas se tornaram bons advogados, médicos, excelentes médicos, engenheiros, porque eles usaram daquela filosofia, né? Porque o esporte, não tem como você... no esporte eu sou de um jeito, mas na faculdade eu sou outro. Não tem como. Sim. Acho que a filosofia de vida é uma só. Né? E o que você faz no esporte, você replica na vida. Então acho que quando eu tenho oportunidade, né, de estar com os atletas, ou ministrando um seminário, dando alguma palestra, eu falo essa questão de ter lido as biografias. Assim, a história se repete. Sim. A história se repete. Dedicação, resiliência, né, organização, persistência. Então, acho que essas habilidades que você acaba desenvolvendo no esporte são fundamentais para que você tenha sucesso na vida, não só como atleta. Sim. Eu acho que o sucesso de uma academia está muito mais refletida na quantidade de pessoas de sucesso que ela cria no mundo do que especificamente o campeão da modalidade. Embora aquilo seja muito legal e seja um orgulho para o professor, mas assim, eu tenho diversos campeões formados na minha escola, mas assim, a quantidade de alunos de sucesso que eu tenho, de pessoas do bem... Isso é o mais legal. É o mais legal. E o Jigoro Kano, né, eu sempre costumo falar, né? O Jigoro Kano, ele criou o judô, ele era praticante de jiu-jitsu, né? E aí, no período do Imperador Meiji, o Japão abriu, né, ter relação com a América, principalmente com o Ocidente, com a América e tal. E aí ele reformulou algumas técnicas, tirou algumas tal, e aquilo foi visto como um resgate da alma do Japão, né? Porque eles estavam praticando as artes na praça, fazendo apresentação para o público, e ele falou, isso não é o espírito do Bushido, isso não é o espírito do Japão, né? Então acho que e aí ele conseguiu, acho que ele foi um visionário, né? E ele acabou desenvolvendo alguns termos, né? O Jita-Kyoei, prosperidade mútua, né? E tem outro que é até Zenroku Zenyo, que é o mínimo de esforço com máxima de eficiência, que ele descobriu isso na sala de aula. Ele descobriu isso na sala de aula, vendo um amigo, né, que tinha boas notas, e ele não fazia nada de mais do que os outros. Simplesmente no período onde o professor dava intervalo, os outros iam conversar, ele estudava, fazia anotação. Então, mínimo de esforço... Um pouquinho a mais, pouquinho a mais.
mínimo de esforço, máximo de eficiência. Hoje eu estava vendo, não sei de quem que foi, mas eu estava vendo o cara fez uma lista, né? Falou assim, olha, se você ler 20 páginas por dia, são 30 livros por ano. Se você investir $10 por dia, são $3.650 por ano. Se você não sei o quê, ele vai botando pouca coisa, assim, que não é muito esforço, é simplesmente uma criação de um novo hábito, sim, né? Sim. De você fazer aquele pequeno esforço e o resultado lá na frente, no tempo, o que aquilo te proporciona, né? Legal, essa história que você falou do pouquinho, né? Eu estava me preparando, acho que foi para os Jogos Olímpicos de Londres, né? E aí eu estava no Pinheiros, tinha uns 5 atletas que me acompanhavam, me ajudavam no treino, né? Uhum. E eram meus companheiros, então precisava fazer alguma dinâmica, ou algum circuito, alguma questão técnica, eles me ajudavam. E aí tinha um atleta que sempre faltava no treino segunda noite. E eu sempre fiquei de olho, falei, pô, por que você não tá vindo no treino segunda noite? Não, eu venho sim, Thiago. Eu falei, eu tô aqui, você não tá aqui, alguém tá mentindo. e aí eu falei, vai lá na sala do sensei, pega um papel e uma caneta. Aí ele foi lá, trouxe um papel, uma caneta e tal. Eu falei, mas pra quê? Eu falei, não, vamos fazer uma conta aí. Quantos randores mais ou menos a gente faz por dia? Uns 8. Vamos fazer, coloca 6 aí. 6 randores, certo? Então são 6 randores que você perde toda segunda-feira. Você falta toda segunda-feira, vezes 4 no mês. São 24 randores. Vezes 12, que é no ano, dá não sei quantos randores. Vezes 4, que a gente fala sempre ciclo olímpico. Ciclo olímpico, são 4 anos. Deu 1.000 e poucos randores. Ele falou assim, é só uma segunda-feira. Sim. Se você se classifica para os Jogos Olímpicos e você vai fazer uma luta com o japonês, você fez 1.200 e poucos randores a menos do que o japonês. Você acha que faz diferença ou não? Ele nunca mais faltou. Sim. Ele nunca mais faltou. Faz diferença na técnica, faz muita diferença no merecimento, né? Sim, sim. Você sabe que você não merece tanto, né? Principalmente você sabe que não no merece merecimento. tanto. Você falou um negócio de ciclo olímpico, Thiago, é uma coisa que eu tenho curiosidade. Pô, claro que representar o país na Olimpíada, né, ainda mais com o sucesso que você teve, mas quando a gente fala de esporte, eu já tive relatos de que o campeonato mundial para o judoca tem um valor maior até do que o da Olimpíada. Como é que foi para você? Você está nos dois lá e foi campeão mundial, foi prata na Olimpíada. O que é mais importante para o judoca? Olha, a minha maior conquista, posso falar que foi o campeonato mundial, né? Sim. O campeonato mundial às vezes acaba sendo mais difícil porque ele não tem processo classificatório, né? Sim. Todo mundo pode entrar. Então, todo país pode inscrever seu atleta lá e é uma competição mais cheia, né? Sim. Os Jogos Olímpicos não. Então, tem a 32, né? Tem as classificações na Ásia, na Europa, na América, e depois tem algumas outras classificações, tem o ranqueamento agora. Então, você faz 5 lutas. São 5 lutas nos Jogos Olímpicos. No Campeonato Mundial, que eu fui campeão, eu fiz 7 lutas. Uhum. Então, assim, você faz mais lutas. E às vezes, dependendo da chave, acaba sendo mais difícil do que os Jogos Olímpicos. Mas os Jogos Olímpicos tem a magia, né? Tem a magia dos Jogos Olímpicos, a cada 4 anos, né? Antigamente, o Campeonato Mundial era a cada 2 anos. Eles transformaram no calendário mundial, todo ano tem Campeonato Mundial. Eu achei ruim, sabe? Perdeu um pouco do brilho do Campeonato Mundial. Mas assim, pode ser que você encontre o Campeonato Mundial mais difícil do que os Jogos Olímpicos, de algumas determinadas categorias, mas o pessoal sente muito mais na questão psicológica nos Jogos Olímpicos. Talvez porque tenha uma visibilidade muito maior, visibilidade, né? Maior, Fábio. Uma distração maior também, uma de das Vila coisas Olímpica que parece que não conta, né? O Campeonato Mundial é feito no solo mesmo, né? O tatame está ali. Nos Jogos Olímpicos tem um tablado. Então você tem que subir a escada, isso já muda. Sim. Parece que não, mas tem atleta que sente essa questão da escada. Meio você tá palco, no tablado, meio show, um palco, né? é um show, entendeu? Sim. E é o dia que só você luta da sua categoria. Então é o ligeiro masculino e o ligeiro feminino. Meio leve. Você é o representante do Brasil naquele dia. Sim. Então tem algumas questões psicológicas, né, que acabam pesando nos Jogos Olímpicos. E tem muitos atletas que acabam sentindo, né? Muita diferença, né? Deve ter de visibilidade, de assédio, quando você está numa Olimpíada e quando você está num campeonato mundial da modalidade, né? Não, total. Não tem... Total, Às vezes o mundial não tem nem cobertura, né? Você vai numa Olimpíada, você tem todas as TVs... E aí tem questão da Vila Olímpica. No campeonato mundial você fica no hotel, só judô. Aí você vai para uma Vila Olímpica, 13 mil atletas, aí tem toda aquela... a imprensa, todos os esportes, Comitê Olímpico, aí vem toda a cobrança, que você está ali, você tem que saber lidar com isso também. Só que tem gente que acaba sentindo um pouco mais, né? Como é que foi para você? Assim, você tem alguma
assim, você sempre foi tido como um cara, além de muito técnico, um cara frio também na competição, né? Você não tinha muito essas emoções, você se controlava bem. Como é que você tentava buscar o teu ponto ótimo ali de... Qual era o processo, né? Então, tem uma imagem nos Jogos Olímpicos de Sydney, inclusive até comentei isso aí hoje no treino no clube, né? No Pinheiros. A gente está fazendo uma dinâmica lá e eu falei assim, hoje, esse estímulo aqui, existe um estímulo fisiológico que nós estamos fazendo aqui. Mas eu quero saber como vocês reagem psicologicamente também ao treino. Uhum. Porque tem uma hora da luta, né, que vai doer, que vai sentir o ácido lático, e você tem que conseguir passar por essa situação na luta. A gente está falando da falta de ar ali. Falta de ar, é a falta de ar. A dor de barriga, entendeu? E aí quando eu cheguei em Sydney, a gente recebe material, né, de boas-vindas, tudo, e eu recebi um encarte, uma imagem que eram todos os corpos, né, todos sem cabeça nos Jogos Olímpicos. Então era assim, os corpos iguais, todos sem cabeça. Então nos Jogos Olímpicos todo mundo chega no nível físico igual, né, fisicamente, tecnicamente, né. O que faz a diferença é o psicológico. É o psicológico. Então, por isso que estava todos sem cabeça. Essa imagem me marcou muito, né? Então, acho que essa questão do psicológico faz muita diferença. E assim, eu também fico nervoso. Não, claro. O dia que você não ficar nervoso, perde a graça, né? Mas assim, existe um ponto ótimo de você se concentrar para a competição e entrar naquele estado emocional que você sabe que você compete bem. Né? Sim. Tem hora que você está mais nervoso do que você deveria e aquilo prejudica a tua performance. Tem hora que você está muito relaxado demais, aquilo também não é bom, né? E aí eu tinha uma dinâmica que me fazia chegar naquele ponto. Quanto mais eu competia, mais fácil eu chegava ali. Quando eu ficava um pouco sem competir e voltava, era mais difícil de atingir aquele... Você tinha algum ritual para fazer você chegar naquele ponto de falar assim, puta, cara, esse é o estado emocional que eu preciso estar para competir? Sim. Acho que assim, a preparação mental que eu fazia antes das competições, né, ela me ajudava bastante a me tranquilizar para o dia da competição. Uhum. Então, assim, eu tentava imaginar todas as situações possíveis durante a competição. Se eu pegasse tal adversário, se ele pegasse assim, se eu fizesse isso, fizesse aquilo. Então eu ia me preparando mentalmente, como se fosse um quebra-cabeça da minha cabeça, para eu tentar solucionar todos os problemas que eu pudesse encontrar numa luta. Então eu começava aí. Então eu ia, se eu pegar aquele adversário, eu posso fazer o quê? Posso fazer isso, se ele fizer isso, eu faço isso e tal. E aí montando o quebra-cabeça. Então eu ia desenhando passo a passo. Se eu pegar isso, eu vou subir aqui, posso pegar o europeu. E os jogos você já conhecia de todos os adversários mais ou menos? Você já sabe. Você já sabe. Então 90% dos atletas dos Jogos Olímpicos, você já lutou no circuito. Sim. Você já lutou com esses adversários, né? Então você sabe, eu sou cabeça tal, eu sou cabeça 1. Então você sabe mais ou menos, daqui eu vou pegar só na semifinal, nas quartas de final, só numa final. Esse cara é canhoto, esse cara joga pegada assim, esse cara faz isso, faz isso. Então, assim, primeira coisa, eu sempre imaginei que a vitória começa na cabeça. Depois vem pro coração e depois você tira para fora toda essa vontade, essa energia para você ir lá e pegar aquilo que você merece. Sim. Né? Então eu começava a mentalizar muito. E no dia da competição, eu não gostava de ficar conversando com muita gente. Então eu gostava sempre de ficar no meu canto, fazer meu aquecimento, tomava minha suplementação, analisava a chave, às vezes discutia com o técnico, com alguma estratégia com determinado adversário. E aí eu usava muito a questão do aquecimento também para tirar o estresse, tirar o nervosismo, né? E quando começava a luta era engraçado, parecia que eu desligava. Saía todo o nervosismo, a preocupação, a ansiedade, parece que ela saía sempre quando o juiz falava o Hadimê. E eu me preocupava exatamente para executar aquilo que eu treinei muitos anos. Sim. Porque assim, novamente, você gosta de treinar? Eu adoro treinar. Você gosta de melhorar a sua técnica? Você gosta de procurar excelência naquilo que você está fazendo? Adoro. Cara, você treina para quê? Eu treino para competir, para ganhar. Cara, se é prazeroso no treino, tem que ser lá também. Tem que ser prazeroso na competição. Sim. Você treina para estar ali, entendeu? Então assim, eu sei que existe toda essa pressão psicológica, mas você precisa transferir a felicidade e o ambiente do treino para a competição. Porque você treina para aquilo. Eu costumo dizer que o atleta de sucesso, normalmente, ele é o cara que gosta do momento, né? Porque muita gente gosta da coisa do antes, né? Vou competir, campeonato não sei onde, o cara gosta daquele oba-oba que ele tá inscrito, vê a chave, povo lá, o cara adora isso. E gosta muito do depois, fala, ufa, acabou.
tô liberado. Mas o momento, né, o cara não gosta muito. E aí esse cara se prejudica, porque ele carrega um fardo, né? Sim. Aquilo vira um peso. Eu lembro se fosse assim, pô, quando eu começava, falava Rasmeu, eu ficava tranquilo. O Jacaré, meu professor... A sensação, Fábio, era assim, ó. Eu ficava leve. Sim. Porque o Jacaré falou assim, você tá nervoso. Me lembro disso, faixa azul, faixa roxa, garoto ainda. Ele falou, você tá nervoso. O cara também tá muito nervoso. A hora que você botar a mão no kimono, virou o que você faz todo dia. Então, você vai ver que esse nervosismo vai embora. E de fato, começava, o cara começou a luta, é o que você faz. Entendeu? Você não fica mais pensando no... Se você ficar pensando também, você perdeu, porque você sai do plano da imaginação e vai pro plano da realidade, né? Exatamente. Você tá ali, você tem que preocupar com o que uma das tá coisas na sua frente, né? que me ajudava era o plano das minhas ações, né, cara? Porque assim, tá dentro do que você pode controlar. Você nunca sabe o que o cara vai fazer. Você pode até estudar, falar, pô, esse cara joga mais assim, ou joga mais assado, mas você não tem o controle do movimento dele. Claro. Né? Então eu tinha na minha cabeça que uma coisa que me tranquilizava muito eram os meus primeiros movimentos. Eu falei, cara, quando eu botar a mão no kimono eu vou fazer isso, isso e isso. O que pode acontecer? Ele pode defender, eu posso conseguir. Aí veio o quebra-cabeça que você estava falando aí de possibilidades que podem acontecer. Sim. Né? Mas eu ter a minha primeira ação já na cabeça me tranquilizava muito, entendeu? Eu saía daquele branco, sabe? Sim. Eu já tinha uma... E assim, hoje, né, quando eu vejo as competições, eu tive muita sorte também, viu, Fábio? Porque assim, eu vim de uma boa academia, eu tive uma boa formação técnica, né? E quando hoje eu analiso a luta dos atletas, né, eu entendo assim, 90% dos problemas se resolvem com fundamento técnico. 90% das situações da competição, se você tiver um bom fundamento, você resolve com movimentação, você resolve com kumikata, que é a pegada, você resolve com antecipação, você resolve com leitura, com uma noção espacial, com coordenação motora. Então, assim, 90% é fundamento técnico. Sim. E o que acontece hoje em dia? As pessoas querem pular o fundamento técnico. Vamos logo pro randori, vamos logo pro rola. Não, mas vamos fazer aqui os drills. Sim. Vamos fazer aqui o comecinho. Né? Isso acontece. E as pessoas muito querem pular. Também, 1, 2, 3, 4, 5. O cara quer fazer 1, 3, 5. Hoje o juiz quer fazer guarda de lapela, quer dar berimbolo. Eu falei, mas você não sabe nem botar o pé na virilha, você não deve ser fazer guarda aberta. Sim. Né? Os caras querem realmente... Isso aí acho que é a função do professor, a função da escola. Exatamente. Né, acho que assim, o direcionamento do professor, né, eu acho que é legal. Alguns ensinamentos do judô são bonitos, né? Então, judô, né? Judô é caminho suave, né? Dojo, local onde eu busco o caminho. E sensei, aquele que mostra o caminho. Então o sensei, ele acho que é uma grande responsabilidade, porque você que vai dar o direcionamento para o seu aluno. Sem dúvida. Direcionamento técnico e direcionamento também de moral, ética, moral, né? Entendeu? Então, você que tem uma grande rede, né, de academias pelo mundo, imagina como deve ser a sua preocupação para manter capacitar os professores, manter essa filosofia, né, essa essência daquilo que você acredita e que seja a mesma coisa em todos os locais do Brasil e do mundo. Isso, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio, né, que a gente estava comentando em off ali. O maior desafio do jiu-jitsu hoje é formar bons professores. Porque o bom professor, ele não necessariamente está ligado ao bom atleta. Né? E o caminho tem natural... nada a ver, na verdade. Tem nada a ver. Inclusive, é muito difícil que você combine todas essas valências numa pessoa só. Mas é o que as pessoas deveriam se dedicar. Se você quer viver de jiu-jitsu hoje, um caminho natural é você ter a sua academia. É o caminho mais óbvio, né? Claro que você pode criar milhões de outros caminhos. Hoje o mercado está crescendo e tal, tem mais possibilidades. Claro. Mas ter a academia e saber repassar aquilo que você aprendeu assim, é básico, né? Mas as pessoas não sabem, estão tão focadas na competição que elas esticam a corda até o limite que dá para competir, que a gente sabe que tem um limite físico, uma hora que vai ter que tá ali, tá marcado, né? Você vai ter que parar. E aí, depois daquilo, ela fala assim, puta, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar aula. Mas aí você não se formou para dar aula. Vou montar uma academia, mas você não estudou para ter uma academia. Né? Ter uma academia é ter uma empresa, é ter um negócio. Como é que você sabe como é que funciona todo esse trâmite e tal? Então, acho que hoje o jiu-jitsu é carente de formação de professores. E é o que a gente tenta se dedicar, pelo menos na nossa associação, para tentar meio que dar esse suporte, né? Para que as pessoas tenham essa segurança de poder montar um negócio e tal.
E aí, falando nisso, cara, você é uma raridade no judô, né? Em vários aspectos. E, inclusive, nesse de empresariado, de montar uma academia de judô, porque você concorre com clubes, né? O judô, como é um esporte olímpico e teve todo, né, o apoio aí governamental para a introdução do jiu-jitsu no Brasil, e todos os clubes têm o judô e tal, como é que é ter uma academia para concorrer com um cara que tem judô grátis no clube? Ou por 30 reais, né? Assim, antigamente, né? Se você for pegar, né, o Aurélio Miguel veio de academia. Eu vim de academia, Leandro Guilherme veio de academia, Sara Menezes veio de academia, o Shakshi veio de academia, Rogério Sampaio veio de academia, Shigeru Yamazaki veio de academia. Shigeru Yamazaki, o Carlos Honorato, Henrique Guimarães, todos vieram de academias. Porque é difícil você tirar do clube, no Pinheiros, lá no Paulistano, na Hebraica, no Paineiras, um atleta, né? Porque já vão prontos ali, né? Já é assim, eu falo do associado. O associado sim. É difícil, é o filho do associado, às vezes não quer passar por umas... Né? O processo do treino é duro, a gente sabe disso. Para você chegar, é duro o processo. Então, acho que assim, foi uma coisa ruim pro judô, porque acabou indo muito pros clubes, as academias acabaram, são poucas academias que sobrevivem hoje com judô, e foi o grande saldo do jiu-jitsu. Sim. Dificilmente você tem, hoje está começando nos clubes, mas o grande filão hoje das academias é o jiu-jitsu, que é um grande mercado, um grande público que procura as academias de jiu-jitsu. Porque as academias de judô foram acabando porque foi todo mundo indo pro clube. Tem o judô de graça no clube, ou um valor. Então, assim, E aí você decidiu remar contra essa maré. Lá atrás, né, em 2010, eu sempre fui muito próximo do Gustavo Borges. Conversando com ele, várias vezes eu fui conversar com ele, eu fui lá no escritório dele, entender sobre a metodologia dele, como que ele pensava, como que ele geria o business dele. O Gustavo é um avião. Um avião. Inclusive Gustavo tem um back-to-back com o Gustavo aqui no canal, vocês podem procurar. Sensacional. Ele é muito inteligente, muito. Tem uma visão assim, sensacional. Eu aprendi muito com ele, com as nossas conversas mesmo. E aí, isso em 2010, mais ou menos, eu comecei a rabiscar algumas coisas do que eu queria fazer com relação ao pós-carreira, a desenhar algumas coisas da metodologia que eu pensava, né? Eu sempre fui muito curioso, então assim, fui pro Japão, fui pra Coreia, fui pra França, fui pro Japão mais de 10 vezes, e muitas vezes eu ia na aulinha de criança, eu via como que eles ensinavam, putz, isso daqui dá certo, isso daqui não dá certo. E eu comecei lá atrás, em 2010, comecei a escrever, fui estruturando, fui ganhando corpo a metodologia. E aí abri a academia. E aí quando abri a academia, eu tive que praticamente redesenhar, reescrever a metodologia, porque eu tinha uma visão como atleta. E aí quando eu me tornei professor, eu vi que era totalmente diferente ser professor. A visão de atleta é diferente. Até porque... Eu comecei a aprender de novo. O professor, às vezes, isso que acho que é um erro grave e muito comum quando o atleta vira professor. Ele faz para ele. Ele fala, cara, isso aqui seria o melhor para mim. Sim. Né? Se eu fosse atleta, eu queria ter esse treinamento. Sabe que assim, Flávio, nessa linha que você está falando, assim, tem muitos bons professores que não foram nada no rendimento e poucos bons professores que foram grandes atletas. Porque o cara desenha, entendeu? Botando a barra no 10º andar. Exatamente. Entendeu? E a realidade da população não é aquela. O cara olha aquilo e fala, pô, então tá louco. Não vou fazer isso nunca. Entendeu? Isso aqui é desconfortável, isso aqui é ruim. Não quero esse sofrimento. Não estou preparado para esse sofrimento agora. Isso não quer dizer que esse cara não possa estar preparado para aquele mesmo nível de frustração lá na frente. Mas ele tem um caminho. O jiu-jitsu não tinha nem metodologia, né? A Aliança foi a primeira metodologia desenhada para aulas em grupo, porque a metodologia do jiu-jitsu, ela vinha da Academia Gracie e era uma metodologia de aulas individuais. Então, quando você tem um aluno, você e o aluno, você vai construindo o cara como você quer. Quando você tem um grupo... É diferente. Muito diferente. Porque esse cara não vem o cara falta segunda-feira, entendeu? E aí você não tem... O que você mostra na segunda-feira? Como é que você... Então é completamente diferente. A gente não tinha essa metodologia de grupo, a gente que criou. A Aliança foi a primeira escola. Hoje já tem outras metodologias aí. Mas a importância de você ter um currículo para seguir faz com que você não expulse aquele cara de primeira. Porque o cara vai numa academia, aí ele toma uma queda, aí ele fala, puta, tá louco, volto aqui nunca mais. Pô, ele tomou uma queda, ele vai tomar 1 milhão de quedas.
mas ele não estava preparado para tomar queda naquele momento que ele tomou. Né? Exatamente. Então a metodologia serve para isso, para fazer com que o aluno permaneça na tua academia até que ele realmente entenda o que é o judô. Fala, cara, agora eu entendi, agora eu vou tomar queda porque, porra, preciso aprender, entendeu? Mas se você pegar a tua cabeça de atleta e colocar no cara... E assim, é impossível, né? E como as coisas vão se modernizando, né? Então eu comecei a escrever em 2010, aí depois eu comecei a filmar. Quando eu estava no final da minha carreira, em 2015, 2016 eu filmei, aí deu lá uns 200 vídeos mais ou menos. Aí eu tive um problema societário, desfiz tudo, joguei tudo fora, falei, não vou fazer nada disso, porque, né, acho que para não ter nenhum questionamento, enfim. Aí comecei um novo processo, né? Então, e hoje... O produto hoje que a gente está, inclusive essa semana a gente está cadastrando os alunos da academia já para fazer os testes, né, no aplicativo, porque a gente vai ter a integração da academia, do pai e do professor, são 3 acessos, então a gente começa os testes essa semana. Legal. Então, assim, como eu fui aprendendo também, eu fui aprendendo muito, né? E aí eu fui também tendo a noção, Fábio, que eu não queria ser o Jigoro Kano, não quero ser o Jigoro Kano. Eu quero, assim, contribuir com a parte educacional. Sim. Então, assim, eu trouxe outras coisas agregadas na metodologia, que eu trouxe um HQ, então a gente vai contar uma história, então tem a turminha do Thiaguinho, e aí tem um sensei que vai trazer os valores do Bushido, e aí a gente vai ter um mini curso de kanji para as crianças aprenderem os termos de japonês. Então você consegue mandar as atividades, são 3 pilares que nós vamos trabalhar na metodologia. Faixa preta no judô, que é o caminho dele até chegar à faixa preta na saúde e faixa preta no planeta. Esses 2 pilares são atividades semanais em casa com os pais. Legal. Então eu vou ter atenção redobrada no tempo de banho, eu vou apagar as luzes do meu quarto se eu não estiver usando, eu vou lavar minhas mãos antes das refeições, escovar meus dentes após as refeições. Isso tudo num ambiente interativo, com gamificação, com pontuação. Muito legal. Então aí eu fui ver como essas coisas agregadas trazem muito valor para a metodologia. Né? Não é só um programa de judô, você falou é um programa de formação humana. Total. O que a gente está tentando trazer para o nosso método de criança, que a gente trouxe agora, a gente tem um mascote, que é o Jesse, porque é o apelido do nosso professor, né? Então ficou o nome do mascote. A gente tem os graus coloridos, que são graus comportamentais, né? Então, quer dizer, depende da participação da família. Quer dizer, o garoto tem que se comportar. Então, o grau verde é um grau de meio ambiente, né? O que você faz pro... Legal, então, você vai tentando compor. E isso é uma coisa que não existia no jiu-jitsu, né? A gente não tinha essa vertente tão educacional como o judô sempre veio da fundação dele, né? Sim. Mas acaba que as coisas meio que saíram do mesmo lugar e convergem de novo para o mesmo lugar, que tudo é arte marcial, tudo é filosofia da arte marcial, tudo é para melhorar o ser humano, né? Assim, existe uma evolução da humanidade, né? Mas eu acredito que tem alguns valores que são atemporais, né? E acho que tudo que vai muito, Fábio, a gente tende a voltar, né? Sim. Então, assim, muita permissão, muita sim. liberdade causa um grande problema na formação. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio na formação da criança. Eu sou pai de quatro filhas, né? Então eu sei que existem limites, existem responsabilidades de acordo com as idades, né? Que ela tem que arrumar o quarto dela, que ela tem que tirar o prato da mesa, que ela tem que escovar o dente, ela tem lição de casa. E a gente tenta estar próximo, porque você se preocupa com a formação do seu filho. Então acho que essa tríade, né, eu falo muito dessa tríade, né, a nossa pirâmide da metodologia, né, é o quê? A família e a escola. Se a gente tem essa base da pirâmide, eu consigo desenvolver o esporte. Se eu não tenho a escola ou se eu não tenho a família, eu não consigo fazer esporte. Difícil. Então por isso que tem essa relação da escola, né, a metodologia foi desenhada para a gente ir para a escola mesmo, particulares e públicas, a gente entrar como atividade extracurricular, e a gente traz a família para participar. A gente precisa do pai. O teu modelo, na verdade, a tua academia é como se fosse o headquarters ali da operação, mas você vai espalhar a sua metodologia. Você vai fazer o licenciamento como a gente faz, como o Gustavo faz. É o licenciamento do método, não é a franquia. Sim, é o que a gente faz. Não é a franquia. O nosso modelo é licenciamento de método também. Porque você entregar a metodologia para o professor que vai estar lá, tomar conta e seguir as regras. Isso. Muito legal. E todo o material está no aplicativo.
capacitação técnica, as normas da metodologia, manual do professor, manual do aluno, tá tudo lá, os documentos. Legal. Né? Qual a regra do dojo, os manejos que o professor tem que ter com a criança, segurança em aula. Então tá tudo lá, né? A gente até algumas coisas eu tirei, golpes no pescoço, abafar a criança. Às vezes tem outras, você consegue fazer outras mobilizações. Sim. Não que é sagatame, você consegue fazer o kuzure, que é sagatame, sim, que não alivia muito. As crianças têm fobia hoje. Não fazer o koshiguruma, que é abraçar o pescoço, você faz o ogoshi, faz o kigoshi, entendeu? Então, mas isso são coisas que lá na frente é claro que a criança vai fazer. Mas ela não precisa fazer ali, porque ali traumatiza. Exatamente. Né? Ali ela pega... E ela precisa aprender. Sim. Ela precisa aprender. O que tira a criança da academia? São os traumas. Exatamente. São os traumas. Mas não é só a criança, hein? O adulto também. Cara, tem uma passagem muito interessante. A gente tem, mesmo no adulto, a gente tem as divisões de nível, né? Então você tem o iniciante, que vai até 60 aulas. Depois você tem o intermediário, que já é o cara que vai até a faixa azul. Aí depois você vai crescendo, avançado até a competição. A gente estava numa aula, e antes do iniciante, a gente tem as introdutórias. O aluno faz 3 aulas introdutórias particulares antes de entrar no grupo de iniciantes. Por que isso? Porque conceitos básicos, né? O cara tem que aprender o mínimo. O mínimo. Porque ele vai entrar numa turma, um cara que tem 10 aulas, ele sabe tanto mais do que um cara que não sabe, que está fazendo a primeira, que a turma fica muito desproporcional. E esse cara fica incomodado. Então você vai fazer um aquecimento. Todo mundo correndo em volta, não sei o quê, a fuga de quadril, não sei o quê, rolamento. Esse cara não aprendeu o rolamento. Aí o que acontece? Para a fila. Todo mundo olhando para ele. Para ele fazer o rolamento. Que é o único cara que não sabe fazer o rolamento. Aquele tipo de constrangimento fazia os alunos saírem. Entendeu? O cara errar um movimento na frente dos outros fazia o cara ficar constrangido. Sim, sim. Então a gente parou de criar esse tipo de dinâmica na aula de iniciante. Cara, o iniciante não fica mais no centro, sendo olhado pelos outros. Porque tudo bem, se o cara estiver errando lá no canto, você vai lá, corrige o cara, vai lá, corrige o outro, mas não está a turma toda voltada para ele. Então você vai entendendo que tem várias coisas que podem acontecer no processo de aprendizado do cara que faz ele sair, sendo criança ou sendo adulto. Entendeu? Sim, sim. Tem muito adulto, imagina um cara que nunca fez esporte, aí o cara decide que ele vai começar no jiu-jitsu com 40 anos de idade. Tem de monte. Né? E de repente o cara ele não tem a naturalidade, né? Sei lá, se eu for fazer qualquer esporte, e eu não tenho problema de errar, cara, eu já sei que eu vou errar muito, eu não estou nem preocupado. Né? Eu não vou me assustar com aquele processo porque eu tenho um background de esporte. Mas o cara que não tem... É difícil. E o professor, né, ele tende a imaginar que o aluno sabe algumas coisas. Rolamento, ele sabe fazer. Isso é rolamento para frente, rolamento para trás. Cabeça do atleta, cabeça do professor. Então, e aí quando esse problema também, quando eu vim para aula como professor, né, e comecei a atender personal, ir lá cair para os alunos, faixa branca, e vinha lá, foi um grande aprendizado para mim. Né? Eu saí do rendimento, Jogos Olímpicos, 2 medalhas olímpicas, e vim para a academia comecei do zero. Da aula faixa branca. Porque assim, como professor, eu era faixa branca. Sim. Eu era faixa branca como professor. Então vem aquele espírito, né? Eu falei, aquele espírito de quando eu era atleta. Se você quiser continuar evoluindo como atleta, você tem que ter mentalidade de faixa branca. Você não pode chegar na faixa preta, cheguei da Olimpíada, não vou aprender mais. Não, você chegou na faixa preta, você é medalhista olímpico, tem essa mentalidade, faixa branca todo dia. Sim. Porque você vai estar sempre aberto a ouvir, a aprender, a olhar. Então, e aí que eu fui desconstruindo algumas coisas, né? E aí na técnica, né, a gente tem um rendimento também, né? São programa fundamental, o programa fundamental, programa inclusivo e o programa avançado, né? Inclusive para as crianças autistas, a gente tem um projeto muito legal na academia. E aí a gente foi fazendo uma fragmentação dos exercícios. Então eu fragmentei, por exemplo, o rolamento. O que o aluno precisa aprender para ele executar um rolamento? O que o aluno tem que aprender para ele executar um rolamento para frente, para trás? Para fazer esse deslocamento aqui. Então eu falei, primeiro faz só isso aqui. É só a cambalhotinha? Faz só isso aqui. Começa de joelho. Primeiro é proteger seu pescoço, Sim. Você não pode cair de rosto. Então eu fui desconstruindo algumas coisas, criando alguns processos, né? E eu fui fragmentando.
que era o que eu fazia na técnica. Aí eu trouxe para as coisas básicas. Você sabe que tem uma... Eu fiz educação física na Gama Filho e, obviamente, uma das primeiras matérias eletivas que eu me inscrevi foi o judô. E o professor era o Geraldo Bernardes, eu fiz a matéria toda com ele. E foi muito legal porque é exatamente o que você falou, ele desconstruía o movimento, né? Ele falou assim, cara, como é que você vai ensinar uma criança a fazer um rolamento? Aí ele desenhava no giz, desenhava o lugar do pé, desenhava para onde você tem que olhar, onde você vai botar a mão, o joelho no chão, e você vai... E aí devagarinho, e eu falei, pô, levei tudo isso, né? Peguei... Trouxe tudo para a metodologia, porque era assim que eu tenho que ensinar. E não é só a criança, principalmente o adulto. O adulto tem muito mais dificuldade de rolar, o cara que nunca fez esporte, entendeu? Rolar para trás, mulher tem uma dificuldade de rolar para trás muito maior do que o homem. Não me pergunte por quê, mas é a estatística, tá lá, toda mulher que vai rolar para trás tem dificuldade, entendeu? Como é que você quebra esse movimento para ficar confortável, né? É um desafio, né? É um desafio. Ser professor é uma viagem, né? Mas assim, tem tanta coisa que a gente vai quebrando na cabeça, então... e aí você vai... Muito também daquilo que eu quero fazer, né? De ir para a escola, né? Então, tem um parceiro meu aqui, que é uma fábrica de tatame e tal, e aí eu rabisquei umas coisas lá e falei, pô, faz tatame para mim aqui. Ele pegou e fez e trouxe para a academia. Então eu criei até umas formas geométricas, né? Para explicar judô. Algumas técnicas, a gente parte do triângulo, tem uma parábola, tem um círculo, tem um quadrado. Então algumas coisas a gente mostra com a figuras e formas geométricas. No esquema de botar o pé no triângulo. Porque assim, algumas técnicas, o que é? Você tem que partir da base. Não adianta você começar com o pé aqui na frente, que você não tem a base para executar a técnica. Então, para criança, é legal você explicar isso. Você está falando de geometria, você está falando de forma geométrica, de matemática, e aí você introduz um outro conceito, outras capacidades que você acaba desenvolvendo no treinamento de judô, que eles entendem que existe uma alavanca, que existe uma física, um movimento para executar aquilo. Não é um movimento aleatório. Vai de novo de encontro ao que o cara fala no livro, de você ter informações de outras matérias, conhecimentos de outras áreas que te melhoram no entendimento daquilo. Né? Então, se você entende geometria, você vai entender muito melhor a tua explicação. Entendeu? E vice-versa. E tem técnicas, se você não faz o triângulo, por exemplo, tem algumas técnicas que você fala, você tem que estar com as pernas aqui e onde você avança o primeiro pé, forma um triângulo. Se você não forma o triângulo, você está fora, você está desequilibrado. O teu golpe você vai desequilibrar para trás ou para o lado, o teu giro vai ser mais ou menos, entendeu? Então é legal porque você começa a entender que o quadrado também, o giro, né, troca com cores. Então assim, os giros são importantes, o equilíbrio é importante, a sua cabeça, onde você está olhando, né? Acho que a simetria. Então é legal porque você acaba trazendo outros conceitos para o ensino. Muito legal. E o processo melhora. Você falou da tua metodologia e da escola, e a gente se encontrou há uns meses atrás para fazer uma campanha para o BTG que apoia nossos projetos e tal. Onde que entra a questão social aí na tua estrutura, né? Você está falando da tua academia, da tua metodologia. Para onde que vai o caminho do teu instituto, do teu projeto social? Sim, o projeto nasceu antes, né? O projeto nasceu em 2012, na comunidade de Paraisópolis. O instituto nasceu do judô, né? Que é o conviver e prosperar em sociedade. Então, assim, eu vim de uma família de classe média, né? Meu pai é cartorário, eu tenho cartório no interior, e eu tive condições para poder me desenvolver como pessoa e como atleta, né? Depois que eu conquistei a primeira medalha olímpica, Fábio, eu comecei a viajar bastante o Brasil, pelo Comitê Olímpico, pelo Ministério, pela Federação mesmo, para levar o judô, levar a mensagem do judô e contar a minha história também. E eu vi o quanto tinha essa carência de esporte. Eu falei, putz, acho que eu posso ajudar, né? Eu posso colaborar com a minha conquista, com a minha imagem, né? Levar esperança, levar possibilidades para essas crianças. Aí eu fundei o projeto lá no Paraisópolis. Hoje nós estamos em 5 locais aqui em São Paulo. A gente tem um termo de cooperação com a Secretaria de Educação, né? Educação. E aí, qual que é a ideia, né? A ideia é levar toda a metodologia para dentro do Instituto, que está ficando pronto aqui, a parte de business, mas todos os professores e as crianças vão usar de forma gratuita. Não existe
Né? Porque a metodologia não está diretamente ligada a um pedaço do negócio. Né? Exatamente. Você pode tirar ela à parte para usar para outra coisa. Exatamente. E a ideia é, depois, então a gente tem aqui o Instituto rodando, já estava rodando, a gente vai capacitar os professores agora, todos terão acesso, né? Tem que até criar algum mecanismo de controle diferenciado, porque na comunidade não são todos que têm o smartphone. Sim. Então tem que pensar um pouco como que eu consigo fazer esse controle. Mas todos os professores serão capacitados na metodologia. Eles vão aplicar a metodologia. Então, de acordo com a idade, tem lá o que é fundamento básico para uma criança até 5 anos. Sim. O que é exercício coordenativo, o que é exercício recreativo, o que é exercício técnico. Está lá. O que ela tem capacidade de fazer, né? De 6 a 9 anos, o que é fundamento básico. Então, assim, no total, tem mais de 500 vídeos. Você consegue formar a tua aula, criar a tua aula. Então, assim, tá bem fácil. Não tem como falar que não apliquei a metodologia. Legal. E aí, quando a gente entrar nas escolas, a gente conseguir essa expansão, escalar, né, a metodologia, a gente quer retornar isso para o Instituto. Então, uma parte do business da metodologia, eu quero fazer uma doação para o Instituto e a gente tentar alimentar o Instituto financeiramente com o sucesso da metodologia. Legal. Então, acho que uma parte também é pensar nisso, também esse retorno social. Mas hoje o Instituto já tem apoio, porque você tem o projeto incentivado, né? Ele já funciona. Já funciona, a gente sempre trabalhou com lei de incentivo, a gente nunca fez convênio com o Estado, com a Prefeitura, com o governo federal. Hoje nós temos o BTG, temos a B3, a Samsung, a Pirelli, a Sabesp, a Colgate, temos empresas, né? Tá tentando negociar aí com umas outras empresas também. O Pacton parceiraço, né? Então, BTG foi o nosso maior parceiro. Nosso maior parceiro. Então, acho que quando você mostra a tua filosofia, quando você mostra a tua essência, aquilo que você quer entregar com o projeto, de impactar aquela criança, de impactar aquela sociedade, e eu faço isso com tanto cuidado, né? Porque o Instituto leva meu nome. Instituto Thiago Camilo. Sim. Né? Então, existe uma preocupação muito grande. Eu falo para os professores, né? A gente tem que ter um cuidado aqui. Porque tem muitas pessoas acreditando no nosso trabalho. E a gente não pode, principalmente, decepcionar as crianças. Então, a gente tem que contribuir realmente com aquela família, para a formação plena daquela criança. Eu sempre tive assim, o projeto social no Jiu-Jitsu, ele é bem comum. Né? Mas eu tive uma experiência, quando eu cheguei em São Paulo, de trabalhar no Meninos do Morumbi, que era um projeto que, na verdade, começou como um grupo de percussão e foi crescendo, a gente conseguiu botar o jiu-jitsu lá dentro, eu fiquei lá quase 10 anos. E eu vi a dificuldade que era, principalmente no relacionamento com a família. Quer dizer, eram crianças muito carentes, que vinham de comunidade, com histórias muito diversas, né? Difícil. Muito difícil, sem estrutura nenhuma. Eu falei, cara, eu não tenho capacidade de fazer isso sozinho sem ter uma estrutura dessa. E quando o projeto do Meninos do Morumbi acabou, pelo menos na parte esportiva, ficou só mais com a parte de música e tal, eu falei, cara, eu só vou voltar para isso o dia que eu tiver estrutura para fazer. Porque senão vai ser realmente muito difícil para mim e eu vou acabar perdendo foco e não é essa ideia. Então, muitos anos depois, a gente está voltando agora, né? Um projeto um pouco diferente, porque a gente quer criar essa profissionalização no jiu-jitsu, tirar o garoto de uma situação de dificuldade para criar para ele uma oportunidade de vida mesmo, de trabalho. E como é que a gente constrói esse cara ao longo do período, né? O que é um profissional hoje qualificado de jiu-jitsu, né? Pô, o jiu-jitsu é um negócio mundial, quer dizer, você tem que falar a língua. Se você não falar a língua, fica muito difícil. Sim. Pô, você tem que saber dar aula. Se você não souber tratar o teu cliente, tratar o teu aluno, também não funciona. Pô, você tem que ter qualidade técnica, então você tem que ser você tem que viver a competição, saber. Quer dizer, tem um monte de coisa que você precisa fazer, né? E aí a gente saiu com esse projeto agora e estamos muito animados aí de dar o start nele e ver onde é que isso vai levar a gente, né? Mas eu fico olhando o exemplo teu, do Flávio, pô, o projeto do Lars é lindo também, né, cara? Sim. Então, enfim, tem vários projetos aí que a gente olha. Eu tive uma oportunidade de conhecer um pouquinho da história do Instituto do Tênis também, que é muito bacana. Enfim, tem vários exemplos legais pra gente olhar, né? Então, estamos no caminho aí, querendo participar um pouco disso também. Tem muita gente fazendo coisas legais, né? Muita gente. Muita gente. Com aquele desejo genuíno de transformar, de entregar. Exatamente. Né? E o brasileiro, a gente tem essa vontade, né? O Brasil é um país muito carente, né, Fábio? A gente sabe, né? Grande parte da população passa dificuldade, né?
Não, e agora principalmente, Thiago, a gente está vivendo um momento... Mais ainda agora. De uma dificuldade muito grande. Hoje mesmo a gente lançou uma campanha que é a Aliança contra a Fome, porque as pessoas estão impedidas de trabalhar, né, cara? Quer dizer, o cara que botava comida na mesa da família ali honestamente está impedido de trabalhar. Esse cara está sem comida em casa, né? Então a gente lançou uma campanha de cesta básica aí, vamos fazer isso ser nacional, né? A gente tem hoje no Brasil 130 escolas, quer dizer, vamos tentar fazer com que toda a comunidade se envolva, né? Se envolva e enfim, compartilhe, tente ajudar. Porque a situação é complicada, né, cara? E a gente vê a dificuldade, a pandemia, as academias com uma extrema dificuldade. A gente viveu isso aqui e continua vivendo, porque as academias estão fechadas, né? A gente está com a Europa inteira fechada. Hoje só os Estados Unidos funcionam, né? Mas isso foi alternando, né? A gente está um ano nessa... nessa história que, tá fechado aqui, tá aberto ali, tá fechado aqui, tá aberto ali. Muito difícil para todo mundo, mas quando você olha para o lado... A gente não pode negar que a gente é muito privilegiado, né? Assim, o cara que tem uma condição de ter uma academia de jiu-jitsu hoje, ele é muito privilegiado perante, né, essas pessoas que estão em muita dificuldade. E acho que até a gente demorou para fazer isso, mas enfim, também tem dois momentos, né? O melhor momento e o segundo melhor momento é agora, né? Então a gente perdeu o melhor momento, vamos fazer no segundo. Mas tem um propósito, né, Fábio? Acho que o mais importante é você querer levar esperança, principalmente, né? Sim. Então, para fazer o bem não tem tempo, pode ser qualquer hora, qualquer momento. Tem sempre pessoas boas para receber uma boa ação. É exatamente, né? Isso, entendeu? É aquele negócio, qual o ideal? O ideal seria que a gente tivesse começado, sei lá, há muitos anos atrás. Né? O segundo no momento. E ano passado muita gente fez, né? Ano passado. E no começo da pandemia todo mundo... Mas foi no começo, né? Então se estendeu, agora a gente está completando... já deu mais de um ano. Sim. Então assim, os problemas pioraram, né? Mas eu posso te falar o seguinte, cara. No começo da pandemia, quando a pandemia estourou, sei lá, acho que eu não tinha nem condição de pensar numa coisa dessa. Imagina 300 academias, os caras, todo mundo apavorado, sem saber o que ia acontecer, né? Simplesmente falando assim, você tem que parar de funcionar com o negócio, entendeu? E aí, faz o quê? Aí começa a criar protocolo de retorno, aula online, protocolo de aula online, a gente foi tentando fazer de tudo que é jeito. É difícil fazer um online, né? Muito difícil. É difícil fazer era mais um bate-papo, muitas vezes, que eu acho que foi muito, muito importante para muita gente. Tinha gente muito deprimida, né, em casa, trancado em casa sem poder sair e tal. Então acho que esse contato com os professores foi muito positivo. E principalmente para o aluno falar, cara, os caras estão tentando fazer tudo que dá, entendeu? Porque os alunos continuaram, na sua grande maioria, no jiu-jitsu como um todo, continuaram suportando as academias, né? Então as academias que, você vê uma academia de fitness geral, já perderam 70% dos alunos, entendeu? Teve academia que decidiu nem cobrar nada, porque não ia ficar ninguém. As academias de jiu-jitsu foram o inverso, sustentaram 70% dos alunos, pagando, mesmo com a academia fechada. Acho que a arte marcial tem essa questão da hombridade, né, do respeito pelo professor. Você tem ali, falando, cara, eu não quero quando exatamente, voltar, é minha casa, né? Eu não quero que minha casa seja fechada, entendeu? É porque assim, acho que a relação é diferente, né? Uma academia de jiu-jitsu e judô, do que uma relação com uma academia de musculação, de fitness. Claro. A relação é outra. É um pertencimento. É um pertencimento. É isso. Acho que... E aí a gente teve a transparência de falar para os alunos, olha, cara, vocês estão ajudando a gente agora, a gente vai devolver isso tudo para vocês integralmente, né? Fizemos os planos de devolução e tal, porque também não é justo. O cara também está passando dificuldade do outro lado. Exatamente. Né? Então, mas foi um movimento que no início da pandemia foi assim, tomou toda a nossa atenção. Acho que agora a gente está mais calejado, né? E eu acho que a situação agora é ainda mais grave para as pessoas que estão nessa situação, né? O BTG tem ajudado bastante, né? A gente fez ano passado, nós fizemos uma campanha, né? Distribuímos 3.500 cestas básicas e kit de higiene também.
Agora a gente está distribuindo mais 400 ou 500, eu acho, cestas básicas. Fizemos uma ação de Páscoa também. E as famílias, Fábio, assim, nossa, vai ter outra, porque a gente realmente está precisando, Thiago. Sensei, estamos precisando. Você sabe que é genuíno, que é verdadeiro. Claro. Você sabe que é verdadeiro. Não, o cara não vai querer te dar entendeu? uma cesta básica, pelo amor de Deus. Entendeu? Né? Então, assim, a gente não está dando dinheiro, a gente está dando um alimento. Sim, né? Isso aí. E a gente sabe que é difícil. É difícil. Eu acho que essa coisa de cesta básica, que é o que a gente está fazendo na campanha, ela é muito mais confortável para quem doa também, no sentido de você saber que não tem sacanagem, que não tem desvio, né? Porque eu mesmo me preocupei, eu falei, mas quem que vai fazer isso? Quem que tá... Não, tem uma empresa de cesta básica, super reconhecida, a gente pesquisou, atende várias empresas, claro. Né? Então você sabe que onde vocês querem integrar, que dia que vocês querem entregar, a gente vai com vocês lá, entrega e tal. Né? É legal, porque se você corta intermediários, melhor ainda, né? Sim. Ó, vocês fazem, pede só para entregar nesse endereço aqui, ó. Isso aqui. Que é aqui que nós vamos fazer, vamos distribuir aqui. É isso aí. Então a gente vai escolher as comunidades, falar, cara, entrega aqui no dia tal. A gente vai ter um representante lá para receber, contar as cestas, cara, é isso aí. É isso aí. Muito legal. Tiagão, queria te dar um presentinho do nosso patrocinador aqui, ó, 2W Energia. Boa. Tem mochilinha, tem um monte de amenidades aí dentro. Mas, pô, queria te agradecer muito pelo papo aí, foi sensacional, esclarecedor. Muito obrigado pelo teu tempo aí de compartilhar com a gente esse conhecimento todo aí. Ó, obrigado pelo presente, adorei o papo, sou um fã teu. A gente se encontrou recentemente lá no evento do BTG, né? Te acompanho. E depois que eu tive contato, acho que o carinho aumentou. Né, o respeito aumentou. E aquele teu vídeo sobre mídias sociais, cara, sensacional, adorei. Mostrei pra minha esposa, mostrei para meus amigos. Olha, falei assim, assista esse vídeo. O tempo que você gasta ali. Nossa. Aquilo, eu vou te falar. Aquilo que você falou, você estava saindo, né, dando uma... eu uso a rede social hoje, obviamente, ele é um veículo, né? Então eu posto os vídeos, a gente está fazendo um vídeo aqui que vai para o YouTube, é uma rede social, né? O que eu parei de fazer... Quanto você checava, né? Você fala isso aí, quanto você checa por... Eu não checo mais de 100, mais de 100. Não, é ridículo, cara. Assim, a média, a média mundial são 40 checadas por dia. Sensacional. Média mundial. Vídeo sensacional. É um negócio surreal. É o livro do Cal Newport, chama Minimalismo Digital. Leiam, vocês vão mudar a cabeça. E não muda nada na vida. Eu posso te dizer o seguinte. Não muda nada. Não muda nada. Eu sou mais informado do que eu era, porque na verdade eu não fico searching na internet, quer dizer, perdendo tempo, né? Fico perdendo tempo, eu vou na informação que eu preciso. Né? Eu tenho mais tempo para minha leitura, que é uma coisa que me dá muito prazer. Tenho mais tempo para minha família, mais tempo para meus amigos. Cara, a rede social... Você se encontra com os amigos. Eu dar um like na tua foto não é igual bater um papo contigo. Então, Exato. Vou procurar bater um papo contigo ao invés de ficar dando like na foto, entendeu? Então eu não dou mais like na foto de ninguém. Não me levem a mal. Você fala, mandei uma mensagem pro Fábio no Instagram e não me respondeu. Não responderei. Mas não me leve a mal. Não dou like, não respondo. Eventualmente eu vou até ver, mas eu não participo. Eu quase mandei eu falei, nossa, vou mandar mensagem pra ele, mestre, parabéns. Eu falei, não vou nem mandar porque ele não vai nem responder. Tiagão, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo, foi demais. Obrigado. Pessoal, Thiago Camilo, back to back.